Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à celebração do segundo dia do Tríduo Pascal. Sexta-feira da Paixão do Senhor. Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal. A missão de Jesus culmina na cruz, como expressão definitiva de amor por cada um de nós. Ele é o servo que carrega os pecados da humanidade, o Rei universal que dá a vida e o supremo sacerdote e mediador entre Deus e seu povo. Por esta razão, somos convidados a ser solidários com ele e, a exemplo de Maria e do discípulo amado, carregar nossa cruz, demonstrando-lhe todo o nosso amor. Oremos. Ó Deus, a morte de vosso Filho é um mistério de vida, porque reparaste o estrago que o pecado fez em nós, fazendo-nos bem semelhante a Jesus, homem em Deus mortal, por seres humanos. E por ser Deus, fonte de vida, imagem do velho homem, somos todos pecadores, que vossa graça nos faça a imagem do novo homem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A palavra de Deus nos apresenta a síntese da vida e ação de Jesus. As leituras que ouviremos contribuem para aumentar nossa fé no Deus que nos motiva a escolher sempre a vida e promover a paz. Leitura do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, suas ascensões serão o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se a não abrir a boca, como o cordeiro levado ao matadouro. E como a ovelha diante dos que as toquiam, e não abria a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo. Foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele praticou o mal. E nem se encontrou falsidades em suas palavras. O Senhor quis
macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz, uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si sua culpa. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado com um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcancemos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que o obedeçam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação. Salve. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: Jesus o Nazareno. Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhe perguntaram: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que este se retire? Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não pedi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu. Então os soldados, os comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. E Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e nos templos, onde todo judeu se reúne. Nada falei à escondida. Por que me interroga? Pergunta o que ouviram o que falei, e ele sabe o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que me respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se respondi mal, mostrem que mal. Se falei bem, por que me bate? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei. Jesus respondeu: Tu diz, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus:
Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não teria autoridade alguma sobre mim, se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva os reis dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, uma peça única de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpriu a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho, Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas a escondida por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio, tirou o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Um trechinho do Salmo, ó Pai. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Querido povo de Deus, estamos celebrando a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura do profeta Isaías traz um ser humano desfigurado, um ser humano triste de ver, como nós já tivemos a oportunidade de assistir, dói os nossos corações. Esse Deus cheio de misericórdia, é esse Jesus que não teve nenhuma, mas nenhuma culpa para ser crucificado. Carregou no seu ombro nossos pecados. Carregou em seu ombro tudo aquilo que o Pai entregou em tuas mãos para nos salvar. O medo tomou conta de Jesus na cruz, quando ele grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele volta a dizer mais forte: Pai, tudo está consumado. O medo que Jesus tomou na cruz, de entregar seu espírito ao Pai, é o medo que assola esse mundo. De uns 60 dias para cá, no Brasil, mais ou menos aí uns 30 dias, nós vivemos cheio, mas cheio do medo. Talvez eu não penso em mim, mas eu penso nos meus netos, nas minhas netas, eu penso nos meus filhos. Às vezes a dor consome dentro de cada um de nós, nosso lar preso, olhando para as paredes e dizendo: Senhor, que mundo é esse, Pai? Qual é o mundo que nós estamos? E nós sabemos, Senhor, que quando passar toda essa tempestade,
Esse mundo não vai ser o mundo que nós vivemos há 30 dias. Não é mais aquele mundo. Mas era preciso Jesus, era preciso o nosso Deus fazer que esse povo acreditasse na tua palavra. Ninguém tinha mais tempo. Família se abandonando. Não tenho tempo para abraçar meu filho, não tenho tempo para abraçar a minha filha, não tenho tempo para abraçar meus pais. O mundo corrido, depravação no mundo, fazendo zombaria do poder de Deus, da ação do Cristo Salvador. E Deus diz: as pragas que Deus jogou no Egito foi para que o homem reconhecesse a tua mão poderosa. E Deus talvez permitiu que essa pandemia que está no mundo acontecesse. Hoje, a gente vê muito relato de casais que estão se amando mais, estão se abraçando mais, estão se beijando mais, estão dando o tempo necessário para os seus filhos. Isso não acontecia 30 dias atrás. Eu costumava falar nessa celebração que eu celebrava: é momento, é hora. Está faltando um abraço, está faltando um beijo, está faltando a palavra eu te amo, Pai. E eu lembro, numa visita de grupo de reflexão na casa dos nossos irmãozinhos aqui no bairro São Cristóvão, e eles falavam: chega domingo, a gente fala assim: não tenho tempo para ir na igreja. Mas Deus disse: você vai ter tempo. Vai ter tempo para você fazer um exame de consciência dentro de vocês. Está aí. Triste de ver nossos irmãos e irmãs, cada um com um aparato no seu nariz, na sua boca, se prevenindo dessa doença mortal. Deus, Tu és cheio de misericórdia, Pai. Na segunda leitura falou que Tu é o grande sacerdócio. Quantos e quantos e quantos textos já foi rezado lá em casa, na sua casa, nas pessoas que têm fé, acreditam nesse Deus, pedindo: Senhor, tenha misericórdia, Pai, acalma essa tempestade. Mas Jesus fala para mim no meu coração que não é hora ainda de acabar, porque o povo tem que reconhecer que eu sou Deus. Todo joelho dobrará diante de mim. Mas se preparai, povo de Deus, só começou. Nós que somos de fé, que temos pequeninha fé na nossa vida de caminhada de comunidade, vamos se colocar mais ainda na frente do Santíssimo, quando nós tiver a oportunidade de vir na igreja. Mas lá na casa, na nossa casa é uma igreja doméstica. É lá que nós falamos com Deus. É lá que nós se preparamos para o dia a dia, junto com a esposa e os filhos, dizendo: Senhor, acalma o meu coração, Senhor. Eu preciso sair para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para meus filhos, Senhor. Talvez eu não possa, mas Deus diz assim: os pássaros não trabalham, mas são alimentados. E nós somos alimentados talvez mais do que nunca na palavra de Deus, porque você está 24 horas falando com Deus. Coisas maravilosas, coisas bonitas a gente pode tirar dessa pandemia é o ajuntamento das famílias. Deus permitindo que o amor voltasse a estar lá dentro do seu lar, dentro da sua casa e dentro da sua comunidade. Olha que lindo que nós passamos essa paixão e morte de Jesus Cristo, nessa leitura narrada por nossos irmãos, nossas irmãzinhas. Deus não tinha mais nenhum culpa para ser morto crucificado. Mas foi julgado, conforme já vinha falando o profeta Isaías, desse Deus. Hoje ele está morto. Jesus gritou ao Pai, diz para Jesus, para o seu Pai: entregue em tuas mãos o meu espírito, Senhor.
E eu te digo, eu entrego a minha família, Senhor, em tuas mãos, a partir da sua ressurreição, porque hoje eu sou homem velho, eu sou cheio de pecado, eu sou homem cheio de tantas coisas, Pai, mas amanhã eu quero ser um homem renovado no teu espírito, Senhor. Mas não vai ter a procissão hoje? Tem. Milhares de procissões está acontecendo no mundo. Aquelas pessoas de branco, aquelas pessoas de verde, aquelas pessoas de azul, estão fazendo uma grande procissão para salvar o teu povo, Jesus. E nós estamos orando por ti, Senhor. Dá sabedoria, Senhor Jesus, a esses médicos, essas enfermeiras, essas pessoas que estão de frente dessa pandemia, para que eles tenham coragem de lutar contra a morte, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, sobre cada um de nós o teu grande amor, Pai. Falar da tua morte é dor, é sofrimento, Pai. Mas hoje o nosso sofrimento está mais dobrado, Senhor. Por quê? Olha que situação nós está a nossa igreja, que deveria estar cheia. Olha que situação está a nossa igreja, Pai. Os nossos irmãozinhos, cada um se protegendo, Pai. Mas a maior segurança está nas tuas mãos. A minha segurança está nas tuas mãos. Essa tempestade vai passar. Ela não vai continuar. Mas nós devemos se preparar para os momentos felizes que Deus vai dar para cada um de nós. Eu quero ver essa igreja. Eu quero ver essa comunidade. Eu quero ver as nossas paróquias cheio, mas cheio do amor de Deus. As pessoas procurando mais Deus. Porque isso é o ensinamento que Ele traz para cada um de nós. Senhor, para encerrar nesse momento, Pai, entrego essa comunidade em Tuas mãos. Entrega a família dessa comunidade, Pai. E Tu proteja, abençoa, cuida dos nossos filhos, cuida das nossas netas, Pai. Cuida de nós, Senhor Jesus. Afasta para bem longe, Senhor, esse mal da nossa porta, da nossa casa. Como ontem disseste, Senhor, aonde que tem o sangue do Cordeiro, eu passarei à frente. Na minha casa tem o sangue do Cordeiro. Na casa de cada um dos meus irmãozinhos aqui tem o sangue do Cordeiro. Mas Tu deixa lá a Tua paz, Senhor Jesus, o Teu amor, a Tua bondade. Amém? Vamos fazer a oração universal. Rezemos pela Igreja Católica espalhada pelo mundo, que o Senhor lhe dê a paz e a unidade. Deus Santo, Deus imortal, ajudai-nos a viver a paz e a unidade. Rezemos pelo Papa Francisco, pelos bispos, pelos padres, diáconos e por todos os ministros leigos e leigas. Ajudai-os, Senhor, em sua missão evangelizadora. Rezemos pela Igreja cristã e pela unidade de todos os cristãos. Escutai-nos, Senhor, em nosso desejo de viver a paz e a harmonia entre as comunidades cristãs. Rezemos por todas as religiões espalhadas pelo mundo, para que cesse as guerras por motivo religioso. Senhor, que todas as religiões sejam instrumentos de uma cultura da paz. Rezemos por todas as pessoas que não creem em Deus e pela que encontram em Cristo a tua fé. Ó Deus, fazei que toda pessoa vos reconheça como Deus vivo, presente na história. Rezemos pelo que governa as nações e as cidades, para que exerça seu poder com justiça. Que todas as nações e todas as pessoas vivam em liberdade, sejam respeitadas em seus direitos e assumam seus deveres. Rezemos por todos os que sofrem, pelos doentes, pelos sem terra, pelos moradores de rua, pelas vítimas da fome e da miséria, pelas vítimas da violência, pelos que estão presos. Senhor, dai força a todos eles e venha a nós o vosso reino de amor e de justiça. Rezemos, irmãos e irmãs, por todos nós,
para que Deus Pai Todo-Poderoso nos fortaleça em nosso compromisso com seu reino. Ouvi-nos, ó Pai de amor, para que santifiquemos vosso nome. Amor. Tudo isso é entregue em tuas mãos por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora é o momento de adoração à cruz. Eis o lenho da cruz no qual perdeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz no qual perdeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Novamente, eis o lenho da cruz no qual perdeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Eis o lenho da cruz na qual perdeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Vitória. Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nesse momento, fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia me dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrar dos maus. Amém. Momento da comunhão.
Ele foi crucificado, ofendido e humilhado, a seus inimigos deu seu perdão. Ele foi chicoteado, com espinhos coroado, e mesmo assim abriu seu coração. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Amém. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, por vossa misericórdia, a morte e ressurreição de Jesus fez de nós um povo novo. Ajudai-nos a viver a vida inteira como povo consagrado por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração sobre o povo, sobre todos da nossa comunidade, São Pedro e da paróquia São José, da nossa igreja. Vamos rezar todo mundo junto essa oração. Ó Deus, invocamos a vossas bênçãos sobre todas as pessoas que aqui vieram,
para celebrar a morte de Jesus. Por este gesto de bênçãos, venha o vosso perdão, o consolo para a dor, a graça de ter mais fé e a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.